Eu desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Poder tomar seu assento. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar presente nesta noite, tendo esta honrosa oportunidade. Quero tributar ao Senhor em primeiro lugar toda honra e toda glória, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Isaías Cardoso, pastor Tiago, a todos os envolvidos, coral, orquestra. Ainda estou muito impactado com tudo que se ouviu aqui, se louvou aqui, se fez aqui. Verdadeiramente a presença do Senhor está em nosso meio. Meus queridos, sem muita delonga ou perca de tempo, vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 30. Estou deveras alegre e desejo ratificar as minhas palavras e desejo não ser enfadonho nem cansativo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Em rápido tempo procurarei ser o mais objetivo e expressivo possível, e com certeza Deus falará continuamente como está falando nesta noite, neste lugar. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 30. Diz assim a minha versão: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus por esta palavra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor esta noite? Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, se eu tivesse a oportunidade de dar um título, catalogar esta mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração, seria manjedoura vazia. Repita comigo, por gentileza, para a pessoa que está próxima ao seu lado, e diga comigo: manjedoura vazia. É bem verdade que o nosso Cristo se fez carne e habitou entre nós, e para isso fosse validado em nosso meio, era necessário que ele entrasse pela porta natural. E esta porta, ele necessariamente deveria nascer como todos nós nascemos. Haja visto, Cristo veio por alguns propósitos, e dentre os propósitos de Jesus se fez carne e veio a esta terra, foi para salvar o homem que havia se perdido. E dentre todo este contexto de propósitos, não haveria como o homem ser salvo, senão pela morte de um ser inocente. O Antigo Testamento, você vai ver expressadamente na história, que o perdão de pecados era tido com o derramamento de sangue de um animal inocente. Alguém precisa morrer para pagar os meus erros. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida é dom gratuito de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte, no Antigo Testamento, se eu não desejo morrer e preciso alcançar a salvação, alguém precisaria morrer. No Novo Testamento, Cristo se fez o Cordeiro Pascual. Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, se fez carne, entrou pela porta, nasceu, porque se não nascesse, não poderia morrer. E como precisaria morrer para levar os seus e os meus pecados, ele precisou nascer. E ele nasceu, e a história foi contada, cantada, louvada nesta noite. E apenas eu desejo enfatizar alguns pontos, para que fique fixo na sua mente, e você guarde no seu coração. O nascimento de Jesus foi algo que marcou a história da humanidade. Muitas pessoas vieram a esta terra, muitos homens e mulheres fizeram histórias, entre eras e eras, histórias e histórias, e tempos, mas somente Jesus dividiu o tempo em antes e depois, e trouxe uma porta que estava fechada para mim e para você, uma porta que estava sem fechadura, sem chaves, e ele veio e abriu a porta, porque nós estávamos predestinados ao inferno e à perdição.
mas Ele se fez porta, Ele se fez o caminho, e disse: se todo aquele que deseja chegar ao Pai passar pelo caminho, você tem condições de alcançar os céus, graças ao nascimento de Jesus, graças à sua palavra, graças a Ele, por todos os seus feitos. Nós não éramos merecedores, mas Ele se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, nos amou, antes mesmo de sermos gerados no ventre de nossas mães. Ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados e nos deu livre acesso ao Pai. O nascimento de Jesus foi um marco na história, e o lugar que representa este lugar foi Belém, província da Judeia. Lucas capítulo 2, versículo 4 em diante, você vai ver que está escrito: e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Maria recebe a visita do anjo. Ela foi agraciada, cheia do Espírito Santo. Haja visto, ela foi cheia de Deus, cheia do poder de Deus, para conceber, para gerar o Salvador da humanidade. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, vai falar sobre esta proeza. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E neste período, Jesus nasce, Jesus vai ser concebido. E dentre todas estas turbulências, como já foi anunciado aqui nesta noite, o imperador César Augusto ordenou um censo em todo o império, exigindo que todos se registrassem em suas cidades de origem. Lucas 2, verso 1 ao verso de número 3. Sendo assim, José e Maria devem ir a Belém, pois a sua cidade natal, o seu ambiente da sua família, onde ele estava, a sua genealogia, Cristo precisaria ser registrado em Belém. José e Maria começam a viajar para Belém, pois era descendente do rei Davi. A promessa que pairava sobre o Messias deveria se cumprir, pois viria da linhagem de Davi. O local, o ambiente, eles estavam ansiosos pela vinda de Jesus, pelo nascimento do Cristo, mas estavam todas as portas fechadas. As portas estavam fechadas, e quem sabe Jesus esta noite está andando no nosso meio, está aqui nesta noite, andando nos corações desta noite. Os corações ainda, pastor Isaías, estão fechados. Jesus, quem sabe, está sendo pregado à boca de homens e mulheres de Deus, em ruas, becos e vielas, aos domingos, às praças, às igrejas, a todos os ambientes, mas o coração do homem ainda está de portas fechadas. E Jesus é um ser educado, ele não derruba portas, ele é educado. O Apocalipse vai dizer que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Nesta noite você tem a oportunidade de deixar Jesus entrar no teu coração. Esta noite você tem a oportunidade de deixar Jesus entrar na tua família, na tua casa, e mudar a tua história, pois o Salvador do mundo, que se fez carne, viveu entre homens, foi carpinteiro, comeu pão e peixe, fez milagres, proezas e maravilhas, abriu a porta que estava fechada e disse: se seguires após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, pois quando chegares lá, através do caminho, nós alcançaremos a glória de Deus, a eternidade, pois há uma casa preparada para todos nós. O nascimento foi importante, o ambiente foi um lugar hostil, pois como as portas das hospedarias estavam fechadas, Jesus precisaria nascer. E o lugar que estava aberto era a manjedoura. O lugar que estava aberto era um estábulo de animais, onde os animais passavam a noite ali. O lugar que estava aberto era o lugar menos propício para o nascimento de um rei. E quando Jesus nasce, há uma estrela que anuncia o seu nascimento. Enquanto a estrela brilha de um lado, o anjo aparece para os pastores de outro. Ele é colocado na manjedoura, mas a luz, a natureza anuncia o seu nascimento. O ambiente é simples, é caótico. O ambiente não é propício para o nascimento de uma pessoa que dirá o rei dos reis. Mas a existência do universo anuncia o nascimento do Salvador.
E a estrela de Belém, ela brilha com propósitos. E eu quero que você entenda isto nesta noite. A igreja deve brilhar com propósito. Você deve brilhar com propósito. Quando o brilho de Deus na sua vida começa a passar pelo propósito de Deus, já não é certo você brilhar. Brilha por baixo do propósito. A estrela de Belém vai brilhar primeiro para anunciar a salvação, o nascimento de Jesus. Segundo, a estrela de Belém, ela vai brilhar para poder guiar o caminho para os magos. A estrela só brilha, pastor, enquanto os homens encontram a Jesus. Você só deve brilhar enquanto as pessoas estão indo em direção a Cristo. Depois que os magos chegam à presença de Jesus na manjedoura, não há necessidade da estrela brilhar, porque o Rei do Universo está ali brilhando para todos os homens. Brilhe no trabalho, brilhe na faculdade, leve o Evangelho, leve a palavra de Jesus. Mas quando os homens encontrarem a Cristo, pare de brilhar, para que o seu brilho não ofusque a verdadeiro propósito de sua vida. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e os principados está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele precisou nascer, ele precisou ser homem, ser nascido, ser gerado no ventre de uma mãe, para poder morrer como um homem. Como falei, ele precisou entrar pela porta, para que saísse por ela. É por isso que ele não apenas apareceu do céu. É por isso que não apenas ele veio de uma forma iluminada, de uma forma grande, de uma forma adulta. Ele precisou nascer para morrer. O seu nascimento foi um marco da vida. E há 4 principais motivos pelos quais é revelada a humanidade de Jesus Cristo. O primeiro motivo que é revelado à humanidade de Cristo são os nomes, os títulos humanos. Em Mateus capítulo 18, versículo 11, como também em capítulo 26, verso 2, Atos 7, verso 56, ele é chamado Filho do Homem. Em Mateus 20, verso 30, Marcos 10, verso 47, ele é chamado de Filho de Davi. Em Atos 17, verso 31, 1 Timóteo 2 e 5, ele é chamado de homem. O segundo motivo, pela sua natureza, é revelada a sua natureza humana. A natureza humana se fez carne, João 1, 14. Tornou-se semelhante aos homens, Filipenses 2, 7 e 8. O parentesco humano foi nascido de mulher, teve mãe, Gálatas 4 e 4, Lucas 2 e 7. Da tribo de Judá, Hebreus 7 e 14, descendente de Davi, Romanos 1 e 3, Atos 2 e 29, ele tinha parentes carnais, João 2 e 12, Mateus 12 e 47, Mateus 13 e 55, Jesus também tinha limitações humanas, ele teve fome, em Mateus 4 e 2, ele teve sede, em João 19 e 28, ele chorou, em João 11 e 35, ele se alegrou, ele cansou-se, ele foi tentado. Jesus foi verdadeiramente homem e entrou pela porta, para que a ilegalidade da lei não viesse sobre os seus ombros. Quando eu estou falando que ele se fez carne, literalmente 100% homem, e entrou pela porta, e ele nasceu, eu estou querendo evidenciar esta verdade de alguém que era Deus por genuinidade, por excelência, por glória, poder, onipresença, onisciência, mas despiu-se de sua glória por causa de mim e de você. Ele deixou o seu trono de glória no céu e veio para uma terra de ruas simples, tendencioso à fome, à sede, a doenças, enfermidades, para abrir a porta que estava fechada por causa de mim, por causa de você. Ele nasceu para te dar vida. Ele nasceu para mudar o objetivo que estava na tua história. Ele nasceu para mudar a direção que estava permeando sobre a tua casa. Ele nasceu para te dar esperança. Ele nasceu para te dar vitória. Ele nasceu para que você tenha vida e vida com abundância. Ele nasceu, e esta é a esperança da igreja. Porque ele nasceu, nós podemos nascer através dele. Porque ele nasceu, através de Cristo podemos alcançar o que nós não poderíamos alcançar. O menino nasceu, e quando ele nasceu, ele teve as limitações, atributos humanos, mas ele teve também, além dos tributos humanos,
ele não abandonou o tributo divino. 100% homem, 100% Deus. Só Ele poderia se fazer caminho por nós. Somente Ele poderia ser sacrificado e valer o sacrifício por todos nós, pois Ele era a própria essência de Deus, Ele era o próprio Deus encarnado. Os homens estavam fadados, pastor Isaías, a levar o cordeiro para ser imolado, a derramar sangue inocente para perdão do seu pecado, mas ali era válido por um tempo. O perdão tinha validade. Somente o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus. Para que uma criança seja gerada no ventre de uma mãe, é necessário o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe, XX e XY. E aí a junção dos hormônios e tudo que vem sendo desenvolvido no ventre vai dar características do pai, características da mãe. Mas quando Maria recebe Tiago, pastor Tiago, a visita do anjo Gabriel, Maria não se deita com José. Ela tem o cromossomo XX, mas o XY que é de José não é fecundado dentro dela. O Espírito Santo lhe enche. E o Espírito Santo enchendo Maria, o cromossomo que faltava de José é preenchido pelo céu. Olhe para quem está perto de você, diga para ele, diga para ela: é por isso que o sangue dele era diferente. O meu sangue não poderia ser derramado para perdão de pecados, mas o dele. Porque no seu sangue corria o Espírito Santo de Deus. Somente o sangue dele. Somente o sangue dele. Somente o sangue dele. Jesus veio para vários propósitos, e dentre tantos propósitos que ele veio, primeiro veio salvar o que se havia perdido. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Estávamos predestinados à perdição, ao inferno, mas um momento propício no céu, onde em um hiato de tempo há uma grande e forte probabilidade da humanidade ser destruída. Um forte, e quando eu digo forte aqui, eu estou evidenciando palavras para que você compreenda, mas não na literalidade da palavra, porque Deus não se arrepende. Há um arrependimento no céu da criação do homem, porque pecou. As gerações vieram e pecaram, e pecaram, e pecaram, e ninguém poderia vencer, por mais que fosse cheio de Deus em um momento, com força como Sansão. Por mais que fosse cheio de fé como Abraão, as descendências pecaram. E o pecado estava pairado, e o destino da humanidade era a perdição e o inferno. Mas um momento se ouve no céu dizendo: eu vou por eles. Quem vai? Um anjo? Não. Quem vai? Um querubim, um serafim, um dos 24 anciãos. Quem vai? Quem é que do céu se disponibiliza a descer lá? Jesus, à direita do Pai Todo-Poderoso, despiu-se de sua glória e disse: eu vou por eles, eu vou amá-los, eu vou defendê-los, eu vou protegê-los. Senhor, o Senhor vai para um ambiente que é escasso, o homem é pecador, o homem é mau, há tudo de ruim que está inserido na humanidade, não há jeito, não há como resolver. Mas Ele veio, e quando Ele veio justamente para os perdidos. Primeira razão, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós, para salvar o que se havia perdido. Segunda razão, que Ele se fez carne e habitou entre nós, foi para ter relacionamento com o homem. Olhe para quem está perto de você e diga: Ele veio porque Ele te amou. Se tem uma coisa que Jesus gosta, é de relacionamento. Não adianta vir uma vez por ano numa cantata, em uma canção, em um musical, se no resto do ano você não tem relacionamento com Ele. Venha na cantata, venha no musical, tenha relacionamento com Ele hoje, mas que um relacionamento saudável e duradouro, aonde você não queira somente os atributos de um Deus que doa,
que oferece, que presenteia, mas você queira um relacionamento com um Deus que te ama, que te ouve, que te conhece. Como seria um relacionamento de um casal que não conversa? Como seria um relacionamento de um casal que não conhece os ideais do outro, a vontade do outro, o desejo do outro, sem diálogo, sem um se doar ao outro, sem nenhum abrir mão de certos desejos para fortalecer o relacionamento? Com Deus não é diferente. Jesus ama contato, ama relacionamento. Que a cada dia você possa fazer a oração no seu quarto, no meio da sua família. Você tem uma vida de oração, um relacionamento com Deus. Pregador, porque eu devo orar? Se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, está em todos os lugares. Senhor, ou pregador, porque eu devo orar? Se Deus não é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, sabe de todas as coisas. Pregador, porque eu devo orar? Se Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, tem todo o poder. A oração não é para Deus te conhecer. A oração é para você conhecer a Deus. Quando você entender o poder da oração, você vai entender que oração não é veículo de pedido, é veículo de relacionamento. Eu não oro somente para reclamar, eu não oro somente para pedir paz, eu não oro somente para pedir saúde, eu não oro somente para pedir bênçãos. Eu oro para dizer: Jesus, eu te amo. Eu oro para dizer: Jesus, tu nasceu, obrigado por vir a esta terra, despiu-se da tua glória por causa de um mortal, de um carnal que não valia nada, mas o teu amor. Levante a sua mão nesta noite, porque o amor dele atravessou barreiras, o amor dele atravessou preconceito, o amor dele atravessou nossas limitações. Ele veio, e ele veio por nós. Eu vou dar 1 minuto de mãos levantadas esta noite. Sinta esta presença que se move nesta noite. Ele nasceu, Ele nasceu, Ele nasceu, Ele viveu, Ele te amou. Quando Jesus, no seu nascimento, Ele recebe a presença dos magos. Um dentre eles vai lhe oferecer ouro. Ouro representa realeza, digno de rei. Outro vai lhe oferecer incenso. Incenso representa a adoração, a divindade de Cristo. O outro vai oferecer mirra. Mirra representa o sofrimento e a dor da cruz. A vida de Cristo teve ouro, teve incenso, mas não pode esquecer da mirra. Na sua vida terá momentos de ouro, na sua vida terá momentos de incenso, mas na sua vida também terá momentos de mirra. Eu não quero te pregar um evangelho falso que diz: se você aceitá-lo, segui-lo e ter relacionamentos com Ele, você não sofrerá, não chorará, não terá dificuldades. Isso é um evangelho fajuto, porque se o próprio Cristo sofreu, quem somos nós para não sofrer? Muito pelo contrário, quando eu vejo a vida de Cristo, os seus ensinamentos, a sua caminhada, eu enxergo o momento do ouro, o momento do incenso e o momento da mirra. Agora tem uma coisa: no momento do ouro, no momento do incenso e no momento da mirra, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca te deixará sozinho. Ele nunca te desamparará em qualquer circunstância que você viver, seja no ouro, seja no incenso, seja na mirra. Ele sempre estará contigo. Jesus, Ele veio, e como um tempo diferente dos demais de várias eras, Ele não somente revolucionou uma era, um tempo, Ele dividiu o tempo no meio. A história conta diversas pessoas que impactaram as eras, fizeram coisas esplendorosas, que até hoje os seus nomes são lembrados. Exemplo de alguns: Cleópatra, que nasceu em 69 a.C. no Egito, morreu 30 a.C. no Egito, foi a última rainha do Egito e desempenhou um papel importante na política romana.
Leonardo da Vinci nasceu em 1452 na Itália e morreu em 1519 na França. Foi um renomado pintor, inventor, cientista do Renascimento, conhecido por obras como Mona Lisa e A Última Ceia. Vemos também Napoleão, que nasceu em 1769 na Córcega, França. Morreu em 1821 na ilha de Santa Helena. Foi um líder militar, político francês que se tornou imperador da França e teve um impacto significativo nas guerras. Mahatma Gandhi, 1869 foi o seu nascimento, na Índia Britânica, e foi assassinado em 1948 na Índia. Foi um líder pacifista, político, indiano, que lutou pela independência da Índia do domínio britânico. Pastor Martin Luther King nasceu em 1929, morreu em 1968. Nasceu em 15 de janeiro em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Foi assassinado em 4 de abril de 1968 em Memphis, no Tennessee. Foi um líder de direitos civis, defensor da igualdade racial. Tantos e tantos nomes: Albert Einstein, Joana d'Arc, Nelson Mandela. Todos esses homens e mulheres fizeram história, mas somente um dividiu o tempo no meio: antes de Cristo, depois de Cristo. Todos eles marcaram história, marcaram tempo, mas somente um nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Aleluia! Glória, Senhor. É por isso que o tema da mensagem é a manjedoura vazia. Repita comigo: a manjedoura está vazia. Diga comigo: a carpintaria está vazia. Diga: a cruz está vazia. Diga: o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Pega na mão de quem está perto de você e diga: a manjedoura esvaziou. A carpintaria não tem ninguém. A cruz está vazia. O sepulcro não tem ninguém, mas lá em cima tem alguém sentado no trono, que vela pela tua vida, vela pela minha vida, que te ama, que me ama. E Ele nasceu para te dar vida, e vida com abundância. Fica de pé nessa noite. Aleluia, Senhor. Eu quero fazer uma oração e já entrego o microfone. Coloque a mão no seu coração esta noite, e que não apenas de uma forma teatral o Cristo tenha nascido, mas que Ele tenha nascido na sua vida hoje. Que a partir de hoje você tenha verdadeiramente um encontro genuíno com Cristo, e possa levar para casa Ele em sua essência verdadeira. Feche os teus olhos. Eu sinto uma graça e um poder de Deus esta noite. Quando chegar o dia da mirra, quando chegar o tempo ruim, não esqueça de Jesus. Quando tiver o tempo da mirra, o tempo difícil, o tempo amargo, o tempo dolorido, não esqueça que a manjedoura está vazia. Não esqueça que a carpintaria está vazia. Não esqueça que a cruz está vazia. Mas se lembre que o trono está ocupado. Eu quero saber nesta noite, se há alguém que ouviu e louvor a Deus esta noite, através do musical, através dos louvores, através da palavra, e sentiu algo diferente, e deseja mudar de vida hoje, e deseja levar o pequeno Cristo, ser um cristão de verdade. A palavra cristão é me tornar um pequeno Cristo. A partir de hoje, você tem esta oportunidade. Se você sentir a vontade com isso, eu te convido a vir aqui à frente, porque eu desejo orar pela tua vida nessa noite. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor, ter um relacionamento genuíno com Ele, conhecê-lo em toda a sua excelência, e entender os teus propósitos e os teus ideais na sua vida. Você tem a oportunidade nesta noite. Não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus nasceu para te dar vida. Está vindo a primeira pessoa. A igreja glorifica o nome do Senhor.
Aonde está a segunda pessoa nesta noite? Não se sinta constrangido. Cristo está sendo carregado para a sua vida nesta noite e será levado para a sua casa esta noite. A segunda vida está aqui. Cadê a terceira? Eu sinto a presença de Jesus aqui. Ele vem voltar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Permita ser banhado pelo sangue de Jesus esta noite. Aonde está a terceira vida? Eu já vou orar. Não tenha vergonha, não tenha medo. Maior medo se deve ter é quando aquele grande dia chegar e eu não subir para a eternidade. Jesus nasceu para te dar vida. Jesus nasceu para mudar a tua história. E nesta noite você tem esta oportunidade. A igreja, estenda a mão para cá por gentileza e feche os seus olhos. Senhor, a manjedoura está vazia. Senhor, a carpintaria está vazia. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Mas o trono está ocupado. E crendo nisso, estão estas vidas aqui à frente, querendo levar um relacionamento com o Senhor adiante. Mesmo vivendo tempos de ouro, incenso ou mirra, eles entendem que a tua presença é mais valiosa do que o ouro, é mais importante do que o incenso, e é mais prazeroso do que a mirra. Porque, Senhor, a tua presença é tudo para nós. Escreve o nome deles no livro da vida. Apaga o passado de transgressões. Levanta quem está caído, dá força a quem está fraco. Limpa os seus olhos, enxugue os seus olhos as lágrimas e trabalha com eles em excelência, Senhor Jesus. Eu te louvo nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.